Senhores membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, boa noite. Às 18h38, declaro aberta a presente audiência pública destinada à avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais referentes ao quadrimestre de maio, junho, julho e agosto de 2025, conforme edital número 9/2025 SL, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1662, de 12 de setembro de 2025, página 16. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa, aqui representada pelos vereadores Jean Araújo, presidente, Marcelo Dantas, relator, e vereadora Maria Amélia, hoje como membro. O vereador Neto Alves, que é membro, justificou a sua ausência devido a um compromisso particular. Agradecemos a presença do senhor Guilherme Seixas Mendonça, ele que é secretário de Finanças da Prefeitura de Jacareí e de sua equipe, e dos servidores de todo o público que assiste pela TV Câmara Jacareí e pelos canais do YouTube e Facebook. Convido o senhor Guilherme Seixas Mendonça para fazer a sua apresentação. Fique à vontade, bem-vindo a essa casa. Boa noite. Me ouvindo? Tá, né? Boa noite. Queria primeiramente cumprimentar os vereadores aqui presentes, em nome do presidente dessa comissão, Jean Araújo, cumprimentar os demais, Marcelo Dantas, Maria Amélia, Hernani e Gabriel. Tem sido um privilégio discutir esses assuntos com vocês aqui rotineiramente. Cumprimentar também os servidores da Secretaria de Finanças que dão todo o suporte para isso acontecer, que estão aqui presentes, os munícipes que estão aqui presentes e também, porventura, acompanhando de forma online. A gente tem uma obrigação legal no município, que é de apresentar a cada quadrimestre, né, ao fim dos meses de maio, setembro e fevereiro, os indicadores da qualidade fiscal do município ao longo desse quadrimestre. Então, essa apresentação hoje é dando prosseguimento ao que já foi feito aqui, há 4 meses atrás, quando apresentamos do primeiro quadrimestre. Agora nós vamos apresentar do segundo. Pode passar, por gentileza, o slide. Pode passar. Aqui, rapidamente, a gente tem a base legal na qual se ancora essa apresentação, que é o artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, em seu parágrafo 4º, diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Aqui ele explica, mas pode passar, que eu acho que já basta. Então, conforme a gente já vem fazendo aqui nessa casa, nós vamos avaliar esses 4 indicadores, né? O primeiro deles é a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, que foi de R$ 1.334.247.991. O segundo item é a dívida consolidada do município, que é um percentual com base na receita corrente líquida, que é o fator acima, que nesse quadrimestre foi de 56,87%. O terceiro indicador são os gastos com pessoal e encargos, que nos últimos 12 meses representaram 38,81% da receita corrente líquida. E, por fim, o resultado primário, que no último quadrimestre representou R$ 51.579.397. Pode passar, por gentileza. Primeiro item, a receita corrente líquida, aqui é só para explicar, tá? Nós pegamos as receitas correntes do município, que são todas aquelas receitas que recebemos de impostos, IPTU, ISS, ICMS e demais, que deu o valor de R$ 1.552.477, e fazemos as deduções legais de contribuição do servidor para o plano de previdência, 40 milhões, compensação financeira entre regimes previdenciários, 18 milhões, rendimentos de aplicações previdenciárias, 53 milhões,
e a dedução do Fundeb, que é o Fundo da Educação, 106 milhões. Deduzindo esse subtotal de 218 milhões, a gente chega numa receita corrente líquida dos últimos 12 meses de 1.334.248. Pode passar para o próximo, por gentileza. Aqui o nosso segundo item é o limite da dívida. O município ele tem uma obrigação legal, um limite legal dado pela LRF, que é de comprometer no máximo 120% da sua receita corrente líquida, que é o item anterior. Hoje, nós temos um estoque da dívida consolidada de 758 milhões, o que representa 56,87%. Aqui, a nível de comparação, a gente deixou esse quadrinho, que mostra que, desde 2024, a gente vem ali ao redor de 60% de comprometimento, e mantemos dessa forma. Pode passar o próximo, por gentileza. Aqui são os limites com pessoal, gastos com pessoal, que nosso limite legal hoje da LRF é de 54% da receita corrente líquida, e nós executamos, no último quadrimestre, 514.840.000, o que representa 38,81% da receita corrente líquida. Pode passar, por gentileza. Aqui nós temos o resultado primário. O resultado primário, deixei uma nota explicativa porque ele pode gerar uma certa confusão. Tá? O resultado primário ele não significa o recurso que a prefeitura tem em caixa, ele não é o fluxo de caixa. Ele é as receitas primárias menos as despesas pagas, os restos a pagar processados e os não processados. Ele é a receita primária menos a despesa primária. O que a gente exclui disso? A gente exclui tudo que é receita financeira, ou seja, operação de crédito, aplicação financeira, e também as despesas financeiras, que é um pagamento de juros, encargos da dívida. Isso não entra nessa conta. Então, ele é um indicador colocado pela LRF para mostrar a capacidade do município de fazer poupança para arcar com seus encargos. Pode passar, por gentileza. Aqui nós temos as receitas correntes, as principais, né, as maiores, receitas tributárias, IPTU, ISS, dívida ativa. A gente tem um orçamento previsto de 395 milhões e nós realizamos no segundo quadrimestre 224 milhões, ou seja, 56%. Receitas de contribuições, aqui é uma receita residual, que ela não existe mais. A gente tem uma previsão de 163 mil e realizamos 28 mil. Receita patrimonial, uma previsão de 72 mil e realizamos 57 mil, 80%. Receita de serviços, uma previsão de 156 e realizamos 94, ou seja, 60%. Transferências correntes, aí, que é o ICMS, IPVA, IPI, a gente teve uma previsão de 925 milhões e realizamos até agora 554 milhões, ou seja, 60%, 59,9%, desculpa. E outras receitas correntes, da nossa previsão de 59, nós realizamos 50, que daria 85%. Pode passar para o próximo. Aqui nós temos as receitas de capital. A principal delas é a operação de crédito, na qual o nosso orçamento trouxe uma previsão de 96 milhões e nós realizamos 26 milhões, ou seja, 27%. Alienação de bens, aqui é uma receita bem pequena, a gente teve uma previsão de 200 mil e realizamos 335 mil, ou seja, 167%. Transferências de capital, a gente teve uma previsão de 114 e realizamos 8, ou seja, 7%. Pode passar. Aqui é um resumo, né? Então, das receitas correntes, a gente tem uma meta para 2025 de 1.772.450 e nós realizamos até o segundo quadrimestre 1.010.310, o que significa 57% do valor previsto. De receitas de capital, a gente tinha previsto no nosso orçamento 211.522, realizamos 35.074, ou seja, 16%.
E receitas intra-orçamentárias, aqui a gente fala de receitas que o SAI repassa para a Prefeitura para pagamento de empréstimos e demais investimentos. A gente tinha uma meta de 45 milhões e realizados 104 milhões. Pode passar. Aqui nós temos as principais receitas, tá, do município. Hoje a nossa principal receita é o ICMS, conforme ao longo dos últimos anos também foi. A gente tem uma meta anual de 285 milhões e nós realizamos 170, ou seja, 60%. Receita de serviços, que é basicamente receitas do SAI, de água e esgoto, a meta orçamentária de 156 milhões e foi realizado até o momento 94, ou seja, 60%. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, a meta anual orçamentária de 142 milhões e foi realizado 88, ou seja, 62%. O Fundeb, que é uma transferência da União para o município, que ele retorna, né, para o município, a meta anual de 206 milhões e foi realizado 109 milhões, ou seja, 53%. O IPTU, que a gente tinha uma meta anual de 88 milhões e foi realizado 63, ou seja, 71%. O FPM, que a meta anual era de 135 milhões e foi realizado 87, ou seja, 64%. O IPVA, que dos 58 milhões previsto foi realizado 47 milhões, 80%. As operações de crédito, que dos 96 milhões foi realizado 26, 27%. Transferências de capital, de 114, foi realizado 8, ou seja, 7%. E demais receitas, de 745, foi realizado 454, que dá em torno de 60%. Então, a gente tem um resumo das principais receitas, que da meta de 2 bilhões, nós realizamos 1 bilhão 150, que dá 56%. Pode passar, por gentileza. Aqui, por outro lado, a gente falou da receita, agora a gente fala das despesas, né? A principal despesa hoje é a da Secretaria de Saúde, da área de saúde, que de um orçamento de 2025 de 458 milhões, nós realizamos até o momento 256 milhões, que significa 55%. Educação, em segundo lugar, que de 343 milhões previstos, nós realizamos 184, que dá 53%. Governo e planejamento, né, ainda estava na estrutura antiga, dos 21 milhões se realizou 6 milhões, 29%. Encargos gerais do município, aqui onde estão as contas do município, que dos 181 milhões se realizou 97, ou seja, 53%. Meio ambiente, dos 187 milhões se realizou 64, 34%. Infraestrutura, dos 81 milhões, se realizou 26, ou seja, 32%. E assistência social, dos 54 milhões, se realizou 23, que dá 43%. Pode passar, por gentileza. Demais secretarias, temos mobilidade urbana. Dos 45 milhões, se realizou 22 milhões, ou seja, 50%. Secretaria de Segurança, dos 35 milhões, se realizou 18 milhões, que dá 51%. Administração, que dos 15 milhões se realizou 8 milhões, que dá 51%. Esportes e recreação, que dos 16 milhões se realizou 5, que dá 31%. As demais, que são as secretarias meio, legislativo, Câmara, Executivo, Finanças, Procuradoria, Comunicação, dos 60 milhões previstos, se realizou 30, ou seja, 49%. As autarquias SAI, SRJ e PMJ, dos 534 milhões previstos, se realizou 216, que dá 40%. E as fundações, que é a Fundação Cultural e Prolar, dos 20 milhões se realizou 7, ou seja, 36%. Pode passar. Aqui nós temos o demonstrativo de restos a pagar, tá? Que a gente, ao longo do quadrimestre, a gente pagou dos processados 26 milhões, cancelou 164,
E dos restos a pagar não processados, nós pagamos 63 milhões e cancelamos 38. Então, a gente já pagou em torno de 63,26, em torno de 80, 90 milhões de restos a pagar. Pode passar, por gentileza. E aqui são os mínimos constitucionais, obrigação legal. A gente tem o mínimo constitucional do ensino, que no segundo quadrimestre deu 143 milhões. Nós aplicamos 124, 21%. Aqui é o recurso gasto, né? Não considero o recurso que eu tenho empenhado, que vai ser gasto até o final do ano. E da saúde, um mínimo constitucional de 15%, que dá 85 milhões. Nós aplicamos 145 milhões, que dá 25%. Pode passar. Aqui é o portal Transparência. Tudo que foi apresentado aqui está já submetido na transparência. Aqui está o caminho, devidamente demonstrado. E também o boletim oficial. Pode passar. Pode passar. O caminho. Pode passar. E essas informações também foram publicadas já no boletim oficial número 1665, de 24 de setembro. Essas são as informações, a obrigação legal de apresentar, mas fico aqui à disposição para dúvidas, comentários e sugestões dos vereadores, munícipes e demais. Agradeço ao senhor Guilherme pela explanação. E também quero aqui registrar a presença dos vereadores Jean Araújo, Marcelo Dantas, vereadora Maria Amélia, vereador Gabriel Belém, vereador Luiz Flávio e vereador Hernani Barreto. Neste momento, abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimentos e dúvidas. Assim, cada vereador terá o tempo de 5 minutos para fazer perguntas e questionamentos, sendo o tempo interrompido durante a resposta. Fiquem à vontade. Primeiramente, queria agradecer ao nosso secretário de Finanças, que se faz presente para trazer para nós os relatórios sobre a saúde financeira do nosso município. Há uns meses atrás, nós tivemos um relatório triste e desanimador, quando foi passado para nós, vereadores, uma dívida de mais de 170 milhões. Hoje, quanto que está essa dívida no total? A dívida que o senhor se refere é os restos a pagar de 2024, conforme a apresentação mostrou, dos 173 milhões, nós processamos 63 milhões do resto a pagar processado, mais 20 milhões dos não processados, ou seja, a gente pagou em torno de 80 milhões dos 173 que foram inscritos. Uma parte a gente vai pagar ao longo desse ano. As dívidas, elas são parceladas ao longo de prazos diferentes. Outra parte fica inscrita como dívida nos próximos anos, mas dos 173 ao qual o senhor se refere, nós já pagamos em torno de 80 milhões. Então, ficou aí em torno de 93 milhões. Correto, correto. Tá. Aí você vê o perigo, né? Imagina você iniciar o ano, o Luiz Flávio. Você inicia o ano já com dívida a pagar, né? A gente sabe que os recursos, eu estou vendo aí no detalhamento de recursos que entrou, a gente vê que ainda tem muito para receber e a cidade pena quando você tem já que de cara pagar uma conta que você não fez, né? Então, assim, hoje nós temos, você falou para mim, que as despesas fixas hoje do município, que é as despesas com o pessoal, mais a despesa com saúde e educação, já dá mais de 1 bilhão e 200. Já dá mais de quase 1 bilhão, isso, né? Mesmo. E hoje a previsão orçamentária é 2 bilhões. Mas para isso tudo que tinha que ser arrecadado já tinha que estar entrando, né? Então, precisamos fazer talvez mais uma maneira de conter esses gastos, porque
não é fácil você ter uma dívida para pagar, uma despesa enorme, né? Hoje o pessoal representa quantos por cento da folha? A folha pessoal. Folha de pessoal representa em torno de 40% da nossa Saúde. Despesa. Saúde em torno de 25%. Educação 25%. Então, só aí a gente tirar 65%, 90% da nossa receita está comprometida. E para uma cidade que tem ainda uma dívida, Flavinho, de 93 milhões. É muito dinheiro. Mas obrigado aí, Guilherme, pela explanação dessa receita. Eu acho que aqui ninguém está para esconder nada. Eu acho que isso aí é um passo muito importante. E é importante que se mostre esse número. E o problema que nós temos que gerir, que outra administração deixou para essa administração pagar. Então, tem muita gente postando de bonzinho, Flavinho, mas deixou dívida na cidade. E a cidade paga o pato por isso. Hoje, não é fácil você sair dessa situação, porque você vê, 9 meses foi para pagar a dívida do antecessor, que fala em 4 cantos que não deixou dívida nenhuma. Mas como que não deixou dívida nenhuma? Se a cidade ficou 173 milhões. Então, parabéns, Guilherme, parabéns, Celso, por estar controlando isso. Ainda bem que está diminuindo. E a gente sabe que quando você tem uma dívida dessa, com o custo que você tem, 90% do seu dinheiro já está reservado, fica muito complicado. Mas obrigado aí pela explanação. Obrigado, vereador Marcelo Dantas. Próximo vereador. Pode ser eu? Boa noite a todos, boa noite, Guilherme. Guilherme, você falou uma coisa aí que nenhum secretário falou anteriormente na tribuna. Você falou de a gente dar sugestões, não é? E eu quero dar uma sugestão para você. Aqui nessa apresentação, vem só falando de despesas, não é? E coloca a saúde, a educação como despesa. Mas eu encaro esses setores como investimento, não é? Porque quando a gente faz educação, quando a gente paga uma professora, a gente não está fazendo despesa em si, nós estamos investindo na nossa população, não é? Então, vou dar essa sugestão para você aí, colocar na próxima apresentação principais receitas / investimento, não é? Porque conferir à população educação de qualidade, conferir à população saúde de qualidade, não se trata de despesa, mas sim de investimento no nosso povo, que paga tanto tributo, não é? E que retornar em serviços bem prestados é fundamental para que a gente garanta-lhes o mínimo de dignidade. Uma sugestão apenas. A outra questão que eu queria falar, concordo com as palavras do Marcelo aqui, mas Marcelo, se você olhar a terceira página da nossa apresentação, você vai ver que a nossa dívida, ela consolidada, ou seja, a longo prazo, é de quase 760 milhões de reais. Está aqui na apresentação, né, quase aí, faltando um pouco menos de 25%, para ser 1 bilhão de reais. Então, essa dívida que foi herdada, né, do passado, que se a gente pegar os números vai ver que no último período ela mais que triplicou, né, essa dívida consolidada. Então, isso tem que ser um sinal de bastante atenção para nós, vereadores. Então, não são só os restos a pagar. Nossa dívida a longo prazo é de 760 milhões de reais. Guilherme, eu queria uma análise sua bem rápida. Como você hoje vê as finanças de Jacareí? Como que você está vendo nessa experiência que você está lá como secretário? Boa noite, vereador. Primeiramente, agradecer a sugestão. Só uma breve explicação que, embora eu concorde ideologicamente que educação é investimento e é essencial, essa apresentação ela segue critérios da LRF e do STN. Então, quando eu falo de investimento para o código do STN, ele se traduz basicamente a gasto de capital.
No caso de educação, seria construção de escola, mas eu não poderia falar que o salário do professor é investimento, embora eu concorde, estou plenamente de acordo, mas em prol da formalidade da apresentação e do código necessário da LRF, eu não posso falar dessa forma. Mas agradeço a sugestão e estou também de acordo. Com relação às contas do município, eu venho aqui falando desde o primeiro momento, e essa casa tem sido muito grata em me ouvir e contribuir, discussões sempre construtivas, que a gente tem 2 desafios enormes. O primeiro desafio é tornar o gasto mais eficiente. A gente entende que a prefeitura é o maior prestador de serviços essenciais de um município, então a gente tem que rever contratos e tornar a coisa eficiente para que o município possa ter esse serviço de qualidade, porém, a gente entende que a demanda aumenta cada vez mais. A cidade passa, assim como outras, por um envelhecimento populacional, a gente fica sujeito a mudanças que estão fora da nossa alçada. Então, a gente tem esse desafio enorme aí de lidar com essa mudança, a questão previdenciária. E o segundo desafio é as receitas. A gente vem de um período em que a nossa receita cresceu menos do que a inflação, ou seja, para uma cidade que é um prestador de serviços e todos os preços sobem, a mensalidade sobe, o mercado sobe, o salário sobe, a gente não pode ficar com a receita estagnada ao longo de muitos anos, porque isso representa uma possível depreciação na qualidade dos serviços. Então, nesse sentido, tem sido uma luta diária minha, que é de rever a parte das receitas. A gente passou por medidas interessantes que vocês me ajudaram na parte da anistia, passamos pela questão do ISS, que a gente pode discutir, eu acho que foi uma discussão frutífera, independente dos pontos de vista. A gente está pensando em se preparar para a reforma tributária, que já existe, já é uma realidade. Então, a gente tem trabalhado nisso, assim, esse tem sido o principal desafio. Sendo muito honesto, a situação ainda não é confortável, eu acho que exige ainda muito trabalho, porque o trabalho de você recuperar a receita, ele não se faz da noite para o dia, ele precisa de um médio prazo, você precisa contratar pessoal, você precisa contratar software, você precisa fazer as coisas rodarem para depois o resultado aparecer. Mas eu diria que tem sido feito um trabalho constante visando isso, e agradeço aí a sugestão. Legal. Uma pergunta. Eu, antes de vir para cá, uma pessoa me ligou e pediu para fazer o seguinte questionamento. Ela é proprietária de um imóvel aqui no município, ele foi recentemente locado para a prefeitura e a prefeitura não pagou o aluguel desse imóvel. Queria saber por quê, porque o que responderam para ele através da secretaria é que faltava fluxo de caixa. Agora, uma prefeitura com os recursos que nós temos, não é um aluguel caro esse imóvel. Não quero expor aqui a pessoa, mas, se necessário, eu vou fazer por escrito esse pedido de informação. Ela me disse hoje, que a prefeitura não pagou aluguel na data correta. Sabe por quê? Correto. Realmente teve um problema de fluxo de caixa no mês de setembro. É normal que ocorra, não é correto, mas é normal, uma vez porque a receita ela entra majoritariamente em março e a gente passa o resto do ano tentando otimizar. E tem ocorrido atrasos com fornecedores, assim como eu sei de quem se trata, não preciso expor. E o que eu posso garantir é que essa situação vai ser regularizada no máximo em 10 dias. Guilherme, eu assim, torço para que você faça uma boa gestão, sei da sua competência, mas é inadmissível que uma prefeitura que tenha um orçamento como o nosso não consiga honrar com o pagamento do aluguel dos imóveis que foram locados. E esse imóvel está se prestando a um programa social. Não é? Devia ser prioridade para o prefeito pagar esse aluguel. Então, a Prefeitura de Jacareí não está pagando na data correta o aluguel. Não é? É uma pena. Outra questão aqui, que eu tenho acompanhado, não é? Quando a gente fala da despesa, né, Guilherme, igual você falou, né, não considera investimentos. Mas se a gente for pegar a infraestrutura, por exemplo, a maioria aqui do que foi projetado é investimento em obras para a cidade, melhorias, né, para a cidade. E até agora foi realizada apenas 10% da meta. Não é? Podemos pegar aqui, governo e planejamento eu nem vou pegar, porque são secretarias meio,
mas várias pastas aqui, né? Em especial, vou aqui falar da saúde, que atingiu a meta agora de 50 e poucos %, não é, dos investimentos. Faltam apenas 4 meses para terminar o ano. Não vai conseguir fazer esses investimentos nesse curto prazo, a não ser que você esteja incluído nesses investimentos aqui, não sei, até queria perguntar, tem o 13º dos funcionários, o que está embutido nesses investimentos. Porque todas as áreas aqui, saúde, educação e infraestrutura, que eu considero como as que alavancam o crescimento da cidade e dão dignidade à população, as metas estão muito aquém de serem atingidas. Primeiramente, o 13º ele entra também como um custeio da máquina, mas, de fato, decorrente da questão que eu expliquei anteriormente da receita, infelizmente, a despesa também ela fica aquém. Então, embora, às vezes, a gente faça um orçamento prevendo algo que pode ser realizado, ocorre frustração e a gente veio de anos aí sem reajustes, então, realmente, fica aquém. Tá bom, só para finalizar, senhor presidente, Guilherme, eu acho que o governo tem que se esforçar não só em colocar a sua pessoa para resolver os problemas das finanças da nossa cidade. É preciso também controlar as despesas, não é? É preciso verificar em cada secretaria o que pode ser homenageado, o que pode ser melhor aproveitado para que você tenha fôlego financeiro. E aí, para deixar aqui como questão de protesto, enquanto você faz esse grande esforço lá no Finanças, chegou o projeto de lei aqui, ó, está lá em cima da minha mesa, para aumentar cargos na prefeitura e cargos em comissão, não é? Então, qual é a seriedade? Vai controlar as finanças e aí a torneira dos cargos em comissão para apadrinhar políticos fica aberta, não é? Então, por isso que quando vem projeto aqui, Guilherme, a gente é criterioso nesse sentido, porque é preciso você aumentar as receitas, mas ter um controle maior das despesas, em especial na criação desses cargos, porque a maré, pelo que você colocou aí, não está para peixe. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vereador Luiz Flávio. Próximo vereador. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar os vereadores, a vereadora Maria Amélia, que também compõe a mesa, cumprimentar você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, mais uma audiência pública de uma questão muito técnica que se refere ao segundo quadrimestre. A gente está falando das metas fiscais, um assunto muito sério, mas que pouca gente se interessa. E em seu nome, Guilherme, nosso secretário de Finanças, em nome da Adriana também, cumprimento toda a sua equipe, até porque faço uma análise, acompanho há bastante tempo, sou no meu 3º mandato aqui, e acompanho as finanças, gosto de participar das audiências para aprender e para também contribuir no dia a dia. Nós estamos falando de dívidas, nós estamos falando daquilo que impacta na sociedade, e eu percebo, e aqui não é ficar puxando o saco não, é falar a verdade, porque os números estão colocados aqui, mas dar os parabéns pela gestão responsável que o prefeito Celso, você e toda a equipe estão fazendo, controlando sim os gastos públicos. Nós tivemos uma redução significativa de horas extras, de custeio, nós tivemos, e isso está demonstrado, e eu quero falar dos números aqui também. E o controle, uma melhor administração dos contratos públicos, isso é fundamental. Eu acho que é uma ação compartilhada de vocês exercendo o controle interno e nós aqui da Câmara também fiscalizando esses contratos públicos. E aqui posso me referir como o contrato mais emblemático que toda a população tem visto, é o contrato da Ambiental. Me refiro aqui ao quadro demonstrativo das despesas, que nós estamos falando de restos a pagar e que é totalmente diferente da dívida consolidada, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque dívida consolidada nós sabemos que são aquelas permanentes, aquelas que a gente tem. Então, os 700 e poucos milhões que está aqui na apresentação se refere a 56% do que é permitido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 120%, porque isso não é ser irresponsável, isso aí é uma autorização legal e que a gente pode, porque a cidade está andando, a cidade tem um gestor que tem os seus compromissos com a população e é natural você assumir. Eu posso dar o exemplo aqui de uma pessoa que não tem uma residência. Essa pessoa ela vai comprometer o orçamento dela, às vezes, com um aluguel.
Então, ela não tem o dinheiro no bolso, mas ela compromete os seus recursos. Isso não é agir de forma irresponsável, é agir de uma forma necessária. Mas sobre os restos a pagar, eu vejo com bons olhos tudo isso que está sendo feito. Por quê? Eu fui um crítico na gestão passada, porque as apresentações que estavam sendo feitas aqui, elas não estavam apresentando a realidade. E eu disse que nós teríamos um resto a pagar superior a 150 milhões, e isso apareceu. Esse resto a pagar, um número preciso, é de 157 milhões. O que foi pago foi 89 milhões e meio. Resta 67 milhões. De 157, nós estamos falando agora de 67 no primeiro ano de governo. Então, fica aqui o meu registro de uma forma imparcial, porque os números estão colocados aqui, todo mundo está acompanhando. Mas, Guilherme, quero fazer uma pergunta, até porque a gente sabe que o orçamento público ele é sazonal, né? A gente tem as receitas que advêm do IPTU, logicamente um volume maior no seu primeiro quadrimestre. Mas tem algum ponto que você gostaria de destacar que surpreendeu, tanto no que diz respeito às receitas como às despesas? Agradecer sua contribuição, vereador Hernani, reforçar a questão da dívida, que você falou da dívida consolidada. A dívida consolidada, ela se trata de um estoque, né? A gente sabe que antes da Lei de Responsabilidade Fiscal existia uma tradição, você como servidor da Previdência conhece bem, de às vezes a Prefeitura se utilizar de recurso do Fundo Previdenciário para fechar as contas. Isso tudo virou um estoque de dívida de longo prazo que até hoje onera não só Jacareí, como diversos municípios. Isso não se refere a dívidas de curto prazo. Dívidas de curto prazo, conforme você bem explicou, são os restos a pagar, que é o que estava presente na primeira apresentação. Com relação às receitas, o que tem me surpreendido muito positivamente é a questão do ISS, porque a gente tem feito um trabalho de auditoria. A gente tem feito uma malha fiscal, às vezes, para ver o que está sendo retido de forma correta, o que está sendo retido de forma incorreta. Não é cobrar mais de ninguém, mas apenas fazer um trabalho de auditoria. Para isso foi feito um trabalho com uma equipe de servidores. Aqui Jacareí tinha um quadro muito deficitário na área de auditoria fiscal. O Brasil hoje ele tem em torno de 100 mil auditores da Receita para 22 milhões de CNPJ, que a gente tinha um auditor fiscal para 18 mil CNPJs, ou seja, a gente tinha uma média quase 70% a média Brasil, que já é baixa comparado com a OCDE. Então, esse trabalho de auditar os tributos tem dado resultado positivo. Só do ISS a gente já conseguiu recuperar em torno de 15 milhões, trabalhando de 3 meses para cá, que foi um trabalho árduo até a gente identificar esses problemas e contratar sistema e contratar pessoal. Então, existe uma tendência positiva. Outra receita que ainda não está trazendo resultados, mas vai trazer, eu tenho certeza, é o ICMS. Eu acho que é as duas que é importante a gente focar nesse momento em função da reforma tributária, que eu acho que é o que pode garantir que a partir de 2030 Jacareí tenha uma fatia maior do orçamento definido pelo IBS. Também é uma questão de software, de auditoria. Então, essas duas eu acho que temos boas perspectivas. Para o lado da despesa, da eficientização dos gastos, eu destaco aqui principalmente o contrato da empresa de prestação de lixo e resíduos sólidos, que eu acho que hoje existe um processo de caducidade, e esse contrato ele está sendo compreendido melhor. É um contrato extremamente complexo, que ele já nasceu desrespeitando alguns limites da LRF, uma vez que ele é uma PPP, ele não poderia representar mais de 5% do meu gasto da receita corrente líquida. Ele já nasceu em torno de 6%, e eu acho que finalmente a gente está tentando compreender, não sozinho, né? Existe também a FIP, que tem feito um trabalho de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, acho que esses são os principais destaques aí que eu tenho para apresentar nesse momento. Eu imaginei que você fosse citar mesmo o meio ambiente, né? Porque está em 34% que foi executado. Então, se a gente for nessa batida, pensando que seria no terceiro quadrimestre, a gente estaria aí próximo aos 46%, 47%, né? Muito abaixo do que foi o previsto. Mas tem um ponto que me chamou a atenção,
que eu não gostaria de ter um esclarecimento melhor, que é sobre a infraestrutura, porque a infraestrutura apresenta aqui um realizado de 26 milhões, que representa 32,29%. Tem algum fator específico para estar com esse percentual? Infraestrutura, infelizmente, é daquelas áreas que a gente hoje é muito dependente de repasses, né? Tanto repasse da União quanto repasse estadual. Então, assim, o que tem de tesouro é basicamente para contratos de custeio. Tudo que envolve investimento e melhorias, hoje o município ele é extremamente dependente desses repasses, o que demanda de nós aí um esforço constante de buscar esses recursos. Tá, então é porque o vinculado estava junto e aí recursos que não vieram. Isso, correto. Perfeito. Obrigado. Obrigado, vereador Hernani. Próximo vereador. Boa noite a todos. Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pela explanação. Já disse em outras oportunidades, mas quero parabenizar você pelo trabalho. Acho que tanto eu quanto o vereador Luiz Flávio, que somos da oposição, assim como todos os demais vereadores dessa casa, temos um consenso de que você está fazendo um ótimo trabalho. Eu vou fazer minha primeira pergunta, já emendando nesse elogio, Guilherme, que apesar do ótimo trabalho que você tem realizado, tanto na busca por aumentar as receitas, quanto para reduzir as despesas, você tem sido bastante prejudicado pelo corpo político da prefeitura. No ano passado, em 2024, a gente teve um déficit de arrecadação, como você já disse aqui na primeira audiência que a gente fez. E o principal motivo do déficit eram as transferências de capital de outros entes federativos. O responsável por esse trabalho, inclusive, é o atual prefeito, que na época era secretário de governo. A gente, mais uma vez, está com a arrecadação abaixo do previsto. A gente está com 57% só de arrecadação e, como você mesmo disse, em maio, que são as principais entradas. Então, muito provavelmente, a gente não vai chegar perto, sequer, de completar a arrecadação. E a principal frustração de receita é, mais uma vez, transferência de capital. Só 7,30% do que foi previsto. Então, eu quero perguntar, existe algum plano para que a gente consiga equalizar isso e atingir a meta que foi estabelecida de arrecadação? E por que, mais uma vez, pelo 5º ano consecutivo, a gente tem transferência de capital tão abaixo do previsto? Por que não prever menos para o próximo ano? Agradeço, Gabriel, as palavras e a pergunta sempre construtiva. Eu acho que hoje existe uma grande dificuldade quanto à transferência de capital, que é a mudança do perfil no qual se transfere capital no Brasil. Até em torno de 5 anos atrás, a gente tinha as emendas individuais, que a gente fazia um plano de trabalho e o deputado estadual federal ele repassava para o município na forma de capital. Você só podia gastar e você prestava conta das notas daquela obra ou melhoria que você fez. De 5, 6 anos para cá mudou o perfil. Hoje é chamadas RP09, que é as emendas tanto de relator quanto de bancada, que são transferências fundo a fundo, que elas entram como custeio, principalmente para a área de saúde. Hoje o Brasil ele tem uma previsão de 80 bilhões para emenda de relator, né? Então é um perfil muito diferente que eu concordo com você que a gente está abaixo e a gente tem esse desafio de adequar as contas do município a esse perfil de transferência que eu particularmente acho mais complicado em termos de prestação de contas. Eu acho que o Brasil precisa passar por esse aprimoramento quanto a esse tipo de emenda. Mas, assim, infelizmente, é a realidade que a gente tem que trabalhar nesse momento. Guilherme, eu não entendi. O valor está abaixo por conta da forma de prestação das novas emendas de relator e de comissão? Da forma como entra. Antigamente, a emenda entrava como receita de capital, porque você tinha um plano de trabalho, né, você submetia. Hoje não, hoje é fundo a fundo. O Fundo Nacional de Saúde passa para o Fundo Municipal de Saúde, passa para o Fundo Municipal de Assistência Social. Então, ele entra como custeio. Mas ainda assim é contabilizado nesse percentual aqui de 7%? Ainda assim é contabilizado. Então, assim, correto. Ainda está bem abaixo do esperado. Isso, correto. Certo. Agora eu quero perguntar sobre educação, Guilherme. Eu dei uma olhadinha aqui e foi realizado nos últimos 2 quadrimestres 21,66%
das aplicações em relação às receitas, né? O mínimo constitucional é 25%, a gente está abaixo, significa que no próximo quadrimestre a gente vai ter que recuperar. Só que a gente já está com um déficit desses 2 últimos quadrimestres de 19,2 milhões. Além desses 19,2 milhões, a gente ainda vai ter que aplicar mais dos 25% do último quadrimestre. Você vê como possível ou você acredita que a gente não vai conseguir mais uma vez? E não. A segunda parte da pergunta, desculpa. Nos últimos anos, a gente observou, tanto na gestão do Isaías quanto nas gestões anteriores, que no final dos anos, no final dos mandatos principalmente, a gente tinha uma entrega absurda de escolas que muitas vezes não estavam prontas para conseguir bater esses 25%. A gente vai ver isso mais uma vez nesse mandato? Primeiramente, Gabriel, o 21% de fato está abaixo, porém esse 21% é o que foi gasto. O município, no início do ano, ele empenha alguns recursos que eles vão sendo gastos ao longo do ano. Por exemplo, folha salarial de professor. Você empenha o valor do ano inteiro e ele vai sendo gasto. Então, conforme a receita vai se realizando, esse percentual ele vai alterando. A questão que você fala das entregas de última hora, ela infelizmente não existe mais, porque o recurso que a gente recebia de Fundeb, ele era mais que suficiente para a folha de professor. Então, você recebia, sei lá, 100 milhões e 80 milhões era folha, sobrava 20 milhões. Hoje não, hoje o recurso do Fundeb ele não é suficiente nem para a folha. Então, o município ele tem que complementar com o tesouro para pagar só a folha e o previdenciário do professor. Esse recurso ele se aplica no ensino, então, assim, é muito difícil que o município não alcance os 25%, uma vez que o gasto mínimo exigido para o custeio da máquina da educação, ele já pode ultrapassar 25%. Então, essa sobra de recurso que possibilitava essas obras de fim de ano, ela não existe mais. Então, você acredita que vai ser aplicado mais de 25%? Sim, sim. Perfeito. Sobre as despesas, a gente teve alguns comentários aqui de alguns vereadores recomendando a redução das despesas ainda mais. Mas pelo que a gente vê aqui da execução, é que na realidade a despesa está muito abaixo do previsto. A gente executou menos de 50% das despesas que estavam previstas para esse período. E existem áreas que são muito estratégicas, que estão com uma aplicação muito baixa, preocupantemente baixa. Gestão ambiental está com 8,6%, desporto e lazer com 11,8%. Então, a gente está, dos 282 milhões que a gente tinha de dotação, gasta apenas 22,2 milhões nessas áreas, né, de investimentos. Eu quero entender por que foi tão abaixo a execução de despesas, mesmo que a arrecadação tenha sido abaixo, não foi tão abaixo assim, e se existe algum plano para que a gente alcance o previsto na lei orçamentária. Olha, são vários fatores, né, Gabriel? A gente realmente teve a receita abaixo, conforme eu expliquei para o vereador Luiz Flávio. O fato da gente vir de anos sem a receita ter incrementos, todos os contratos, eles são indexados, né? O contrato, folha salarial, tudo sofre reajuste. O que faz com que, ao longo dos anos, exista um estreitamento do gasto discricionário, né? Então, hoje são áreas assim que dependem muito de gasto discricionário, que é esporte, que são essenciais, porém, dependem mais do gasto discricionário, cultura, esporte. Então, são áreas que elas ficam muito mais dependentes de transferências, que é o recurso que a gente já viu aqui nas últimas apresentações que estão abaixo, uma vez que o gasto fixo, ele compromete muito do que o município arrecada, principalmente contratos, folha salarial. Então, uma questão puxa a outra, né? O fato da gente estar abaixo nas transferências de capital acaba impactando na baixa execução orçamentária dessas áreas, que também são importantes, repito, mas que ficam dependentes dessa situação. O que a gente pode fazer, é um trabalho que não é fácil, mas que tem sido feito, é de rever esses contratos, né? Ver onde dá para cortar, sem deixar de suprir aí a população com serviços essenciais. Guilherme, insistindo nesse tema, porque eu acho que ele é relevante, você está dizendo, então, que os gastos obrigatórios vinculados, inclusive com contratos que a Prefeitura firmou em gestões anteriores, está estrangulando a capacidade de investimento do município, né? Do que a gente tinha previsto de investimento, que é o que faz o município crescer, que faz o município evoluir, a gente só conseguiu executar 7,8%. Dos dados que eu falei na última pergunta. Dos 282 milhões previstos, só 22 milhões foram executados, 7,8%. A gente, então, está correndo atrás do próprio rabo para pagar a dívida e não está conseguindo investir.
a gente tem feito esse trabalho de melhorar a receita para justamente possibilitar uma maior possibilidade de ter gastos discricionários. Mas, realmente, no momento, hoje, a máquina ela tem um custo muito acima da capacidade do município de se autofinanciar. Então, é um desafio constante que é o motivo pelo qual eu tenho trabalhado. Mas agradeço aí a sua contribuição. Certo. Passando agora para as fundações, falando de gastos que são obrigatórios, né? A gente teve a execução para o grupo fundações em só 36,64%. Nos anos anteriores, a gente teve problemas com repasse para a Fundação Prolar, com repasse para o IPMJ. Isso está se repetindo agora? Por hora, a situação está regularizada, então a ideia é que a gente não passe de novo por esse tipo de situação. Ela foi regularizada como? Por parcelamento ou por repasse na data correta? Desse ano está regularizado. O município está repassando. Dos anos anteriores, não. O que não repassou dos anos anteriores, não. Mas do ano corrente, sim, estamos fazendo os repasses. Está pagando, então, as parcelas que estão vencendo e não as parcelas vencidas? Isso. Certo. Você sabe qual que é o valor atual da dívida com as fundações? Especialmente com a Fundação Prolar? Da dívida da Prolar, se não me engano, em torno de 7 milhões. Acredito que é isso. Sobre ambiental, Guilherme, o previsto para o pagamento da PPP esse ano está em 20,6 milhões. E para o ano que vem já salta para 54,7 milhões, que é um valor parecido com o que a gente tinha no ano passado. O que aconteceu para a gente ter essa queda no repasse da Prolar, no pagamento da Prolar, e por que esse valor sobe tanto e atinge 5% da receita corrente líquida? Só desculpa, você falou ambiental ou Prolar? Não entendi. Ambiental, já é uma outra pergunta, ambiental. Desculpa. Esse ano previsto 20? Esse ano está previsto 20,6 milhões no pagamento. Não, isso se refere ao que acontece. É um contrato que é uma PPP, uma parte dele é pago com o Tesouro e outra parte é pago com o fundo. Esse fundo ele é composto da taxa de lixo que as pessoas contribuem. Então, realmente, 20 milhões é da taxa. Mas por que sobe para 54 milhões no ano que vem? Porque a gente está fazendo esse trabalho de equalização, a gente está conseguindo resgatar o possível crédito do desequilíbrio econômico-financeiro que essa concessão tem. Então, isso a gente consegue transferir para um fundo que a gente consegue, talvez, equalizar. A ideia é essa. Tá, só para eu entender. Então, esses 20,6 milhões reduziram, porque no ano passado a gente tinha 54 milhões. No ano que vem a gente vai ter 54 milhões também. Isso. Esses 20 milhões foram do equilíbrio econômico-financeiro. Isso, correto. Certo. Obrigado, vereador Gabriel Belém. Última pergunta só, eu tenho um minuto o tempo já foi esgotado, já, eu tenho Gabriel. Um minuto de sobra. Já é super rápida a pergunta. Comprometo com isso, presidente. Baseada no relatório de gestão fiscal, Guilherme, a disponibilidade de caixa bruta é de 885 milhões, certo? Este valor elevado reduz a percepção de endividamento. A gente tem lá um caixa de 885 milhões. Da onde que vem esses 885 milhões? Que bens compõem esse caixa? Só me explica, esses 85 milhões, você diz que é a receita ou a dívida? É a disponibilidade de caixa bruta. Está aqui em deduções da dívida consolidada. Do relatório de gestão fiscal. Isso, exato. Isso, é a receita bruta que o município tem, né? Até o segundo quadrimestre. Mas eu não entendi. Você pode repetir? Só a dúvida, por favor. Eu vou ler, por escrito aqui, acho que você vai entender melhor. O relatório de gestão fiscal, anexo 2, informa uma disponibilidade de caixa bruta de 885 milhões de reais. Este valor elevado reduz a percepção do endividamento, resultando em uma dívida consolidada líquida de apenas 8,58% da receita corrente líquida. Qual a composição deste caixa? Quanto dele representa recursos de livre movimentação e quanto está vinculado a convênios ou operações de crédito ainda não executados? Tá, entendi. Obrigado. A receita bruta, né, a gente não considera deduções legais como Fundeb, como contraprestação previdenciária. Então, assim, desses 885 milhões, em torno de 450, 480 milhões hoje, ele se refere à folha salarial, em torno de 200 milhões a contratos continuados e, assim, o recurso discricionário hoje do município é em torno de 2% a 3% desse valor da receita bruta. Foi o que foi empenhado e não foi pago ainda. Isso, correto. Obrigado, Perfeito, vereador. Obrigado, presidente. Desculpa passar do tempo. Valeu, obrigado. Vereadora Maria Amélia.
Boa noite a todos, boa noite ao público que está nos assistindo pela TV Câmara, também aos vereadores que estão aqui presentes, Marcelo Dantas, Jean, Gabriel, Luiz Flávio e Hernani. Boa noite, secretário e sua equipe. Guilherme, eu queria saber sobre o contrato da Ambiental. Quando mesmo que foi iniciado esse contrato e qual o término dele, você sabe? O contrato ele é de 2010 e ele tem o término em 2039 ou 2040, se eu não me engano. Ok, nós sabemos que nós iniciamos o ano com um grande desafio, né, com relação a tudo que ocorreu da paralisação e as questões que eles não estavam também fazendo os devidos pagamentos aos funcionários. E eu gostaria de saber hoje, Guilherme, como está? Vocês estão conseguindo, a Prefeitura está conseguindo fazer os devidos descontos por conta de não cumprimento contratual ou ainda continua pagando a folha integral? De que maneira está sendo feito esse pagamento? Não, a folha salarial dos servidores tem sido pagas normalmente. O que o município ele faz, tem feito é estudar todos os itens que compõem esse contrato para ver se essa concessionária está executando de acordo com o que ela apresenta na nota fiscal. Tem um item que, se ela fala que fez 80%, o município vai e fiscaliza para ver se isso está de acordo. Em função disso, a gente tem feito algumas glosas em nota fiscal, mas é em função da prestação de serviço, tá? Não é questão de caixa, tal. Desde o início, a gente já tem levantado quanto desse valor se refere à folha salarial e encargos, de forma a garantir com que a empresa cumpra com os encargos trabalhistas e com a folha salarial dos funcionários. Então, assim, a Prefeitura ela tem se preocupado, né? A gente percebe que ela tem se preocupado, na verdade, o Celso, você tem se preocupado em honrar com o compromisso dos servidores que prestam serviço para a Ambiental. E tem glosado essas notas por conta da não entrega, talvez, de algum tipo de serviço, é isso? Correto. Okay. Tem fiscalizado esse contrato para ver se a gente está pagando o que realmente se realizou. Ok. E a outra questão, acho que agora, as contas dos contratos que ficaram contas a pagar. No início do ano, você deu uma entrevista de que você estava fazendo essas tratativas para acertar essas dívidas do município. Como estão? A gente está conseguindo honrar com esses compromissos? A gente percebe que uma pergunta do Luiz Flávio sobre uma pessoa que ainda não recebeu seu aluguel, mas que você já se propôs, junto com o prefeito, que daqui 10 dias ele receberá, que é algo, talvez, não é justo, mas previsível para que essa pessoa receba. Quais os contratos? Tem alguns outros contratos que a gente ainda não está conseguindo efetuar o pagamento? Como você está fazendo essas tratativas para fazer o parcelamento, renegociação? Como está sendo feito isso? Correto. Os 173 milhões que eu apresentei aqui no início do ano, a gente chamou todos os fornecedores que estavam com dívida com a Prefeitura e renegociamos. Tem contratos que foram renegociados ao longo desse ano, tem contratos que tiveram um valor maior a ser renegociado, que vão ser pagos, inclusive, ao longo do ano que vem. Então, esses fornecedores eles têm tido essa transparência por parte da gestão de explicar a situação e tentar achar um cenário ideal para arcar com essas responsabilidades. A gente tem alguns problemas específicos, principalmente agora no final do ano, uma vez que é o momento que a Prefeitura ela passa por uma dificuldade maior, porque boa parte da receita já entrou e a Prefeitura tem compromissos com servidores, com folha salarial. Então, a gente tem feito esse trabalho, sim. Hoje não existe nenhum fornecedor pendente desse processo de negociação e já acerto com a Prefeitura ou de judicialização. Mas a gente tem passado por esse processo. E ainda, em se tratando de, não só emendas, mas de o que o governo federal tem que enviar para o município, isso tem chego para nós? Ou, como está essa distribuição de recursos para os municípios? Como tem sido aplicado isso? Está vindo corretamente? Não está vindo corretamente?
Olha, a gente tem algumas áreas que está com um recurso muito aquém do necessário. Destaco aqui principalmente a área de saúde, que tem a tabela SUS congelada, mas também o Fundeb da educação, que hoje o que a gente recebe não é suficiente para cumprir sequer com o gasto com folha salarial. Então, a gente passa por dificuldade. Os municípios, no Pacto Federativo Brasileiro, eles têm essa dificuldade, que é arcar com uma grande quantidade de custos que chega na porta do munícipe, mas a gente não tem condições adequadas para se financiar. Então, a gente realmente tem essa dependência muito grande, principalmente cidades médias do porte de Jacareí, de repasses tanto do Estado quanto da União. E a gente sabe que hoje, tanto a União quanto o Estado também não estão em condições financeiras adequadas. A União ela vai chegar em 2028 já em situação fiscal difícil, sem recurso discricionário. O Estado de São Paulo teve um déficit de arrecadação no último mês de 6%. Tudo isso impacta nos municípios, que ficam com a arrecadação aquém do necessário. Eu já ia chegar no Estado. Então, Exato. O Estado também já não está distribuindo de forma que agrade os municípios. Exato. Ok. Acho que talvez agora, para encerrar, eu queria só colocar com relação como que o município tem feito para honrar com relação ao Fundeb essa diferença, porque a gente sabe que afeta também a parte de alimentação e afeta aí, porque eu lembro que no ano passado o ex-prefeito falava muito com relação dessa falta de vinda de verba, até mesmo para o pagamento das merendas. Como você está conduzindo isso? Correto. Só para esclarecer que o Fundeb eu não posso utilizá-lo para pagamento das merendas. Então, hoje o Fundeb ele é majoritariamente utilizado para pagar folha salarial e previdência de professores, e mesmo assim ainda falta. Para a merenda, a gente tem um outro recurso da União, que é o do salário educação, mas ele também não é suficiente para a merenda. Então, a gente tem que complementar com a maior parte com o recurso do Tesouro. Então, hoje a gente realmente demanda por parte da União essa sensibilidade. Até o vereador Luiz Flávio falou dos investimentos. Eu acho que segurança alimentar no ambiente escolar tem que ser visto por parte da União como investimento em educação. A gente tem que poder utilizar o Fundeb para a segurança alimentar, porque além da qualidade da educação, muita criança depende daquilo no dia a dia para ter uma educação adequada. Então, hoje a gente tem esse desafio muito grande de expandir aí as condições de financiamento da educação com recursos do governo federal e estadual. Guilherme, eu tenho me mobilizado, nosso gabinete, na verdade, com relação a buscar recursos para a saúde. É incansável. E a gente sabe que o mínimo é 15%, porém, a gente já está em 25%. Quanto você acha que a gente atinge até o final do ano? Se for olhar ao longo dos últimos anos, o município ele fica entre 25% e 30% na saúde. É realmente a secretaria disparada que mais demanda recurso hoje do município. E só para as pessoas que estão nos assistindo também ter ciência de que não é só o município de Jacareí que passa por isso, por essas dificuldades. A gente sabe que a tabela SUS ela é congelada para o Brasil inteiro. Mesmo o governo estadual tendo colocado o SUS paulista, ainda isso não está refletindo diretamente aos municípios. E a gente percebe, porque eu tenho visitado outros municípios, e a gente percebe que todos falam a mesma linguagem. E a gente vê também as cirurgias que estão reprimidas por conta de falta de recursos. Há alguma maneira, eu estou indo buscar mais recursos amanhã, se Deus quiser a gente vai voltar com boas notícias, mas há alguma maneira da gente tentar minimizar isso, e cuidar da saúde, porque a gente sabe que é uma coisa que não tem fim, né? Um está bom, o outro está ficando doente, é como na escola, né? A criança vai para a escola, uma está boa, aí a outra fica ruim, daí a outra vem ruim para a escola e assim vai. Isso é comum no município. Enquanto alguns estão bons, outros estão adoecendo, e a gente não vê fim, né? Mas a gente precisa de recursos. Quanto mais ou menos a gente precisa de recursos hoje para poder ajudar na questão da saúde, para eu citar o que eu preciso trazer para o município? Olha, eu acho que a saída é essa que
além de você, outros vereadores têm feito, que é de buscar recursos, né? Não é uma área que eu conheço profundamente, mas eu sei que diversos procedimentos cirúrgicos hoje têm uma situação de fila. Então, acho que via emenda parlamentar é uma solução boa, que a gente consegue atacar direto nesses problemas, fila de catarata, fila de exames, né? Mas, assim, o déficit, o quanto seria necessário, seria uma leviandade da minha parte, uma vez que eu não sou dessa área, e peço desculpas de antemão de não saber exatamente. Sem problema, nem queria te colocar em situações difíceis. Mas, para finalizar, quero te dar os parabéns. Muito obrigado por aceitar esse desafio, que a gente sabe o quanto é moroso e árduo o trabalho de você equalizar essas contas e deixar o nosso município em boa situação. Parabéns a você, parabéns a toda a equipe, né, que vem fazendo um trabalho aí de excelência para que a gente possa, talvez o ano que vem, já começar aí dar alguma cara nova, né? A gente pede à população que tenha um pouquinho de paciência, que tudo vai entrar no eixo, se Deus quiser, se não tivermos mais uma pandemia pelo caminho. Com a graça de Deus, que não, né? Que Deus nos ouça e que nada de mal venha para esse mundo afora. Obrigada, viu, Guilherme? Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Maria Amélia. Guilherme, eu queria começar minha fala aqui te parabenizando pelo trabalho que você faz à frente das finanças do município. A gente sabe que é um desafio tremendo. Tudo que envolve o orçamento público é um desafio muito grande. E, igual alguns vereadores já falaram aqui, a gente sabe que não é somente em Jacareí que as contas estão difíceis. Em várias cidades do país, nós temos encontrado diversos desafios. Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, São Paulo. Então, a gente vê que é um desafio tremendo, como se fosse a nossa casa. A gente tem que, de fato, cuidar de nossas finanças e, no caso, né, vocês, juntamente com o prefeito, das finanças do município. E a gente vê que é um desafio muito grande, porque a prefeitura começou a gestão, infelizmente tinha uma dívida que foi anteriormente deixada aí por conta de diversas questões, repasses federais, repasses estaduais. Eu acho que o mais importante agora é não colocar a culpa, né? A pandemia também é uma questão que a gente tem que pontuar aqui. O trabalho que os prefeitos fizeram é um trabalho muito importante, é bom a gente também respeitar, mas o trabalho que vocês fazem não é fácil, né? E essa gestão dos recursos do município. E a gente vê o seguinte também aqui, que mesmo com desafios, com dificuldades, vocês trabalham com responsabilidade fiscal. Então, nenhum servidor ficou um mês sem pagamento de salário, por exemplo. Teve que acontecer alguns cortes no passado, otimização de serviços que foram feitos na cidade, mas nenhum serviço parou. Então, acho que é importante a gente estar frisando isso também, que é um trabalho de responsabilidade fiscal, que é uma equipe que é realmente equipe técnica, equipe comprometida, que busca trabalhar com a verdade e com transparência. A gente sabe aqui que essa audiência pública ela é uma meta que a lei de responsabilidade fiscal traz para nós. Mas vocês vêm aqui com muito bom grado e fazem essa audiência com a gente aqui, os vereadores participam. A gente queria que mais pessoas pudessem participar aqui presencialmente no plenário, mas as pessoas podem participar também em suas casas, pela internet, podem assistir. Mas isso aí é uma prova de que a transparência é importante. E eu queria citar aqui duas questões importantes que a gente percebe aqui, do investimento da saúde e da educação, que a gente vê que em Jacareí é investido muito mais do que na Constituição é obrigatório. A gente supera esse investimento e, mesmo assim, tem desafios gigantescos com a saúde e a educação do município. A gente também votou aqui no começo do ano o reajuste dos servidores de 5 ponto alguns por cento. Votamos também aqui algumas leis importantes em relação à reforma tributária, que a gente também tem que lembrar que é importantíssimo isso, né? Da questão do CBS, do IBS. Então, a gente vê que a gente votou também aqui importantes questões para que pudéssemos ter uma saúde financeira melhor. Às vezes, não são sempre medidas que são simpáticas, são medidas, às vezes, desafiadoras, mas a gente vê que tem resultados. Eu queria que você falasse aqui para a gente, Guilherme, duas questões, duas colocações, duas perguntas, né? Quais são as expectativas que vocês têm na finanças com a revisão da planta genérica do município, que vai acontecer? Eu acho que vai ser um desafio importante para nós aqui, mas é um grande ganho, porque a gente tem uma boa expectativa de aumentar a renda do município, de aumentar essa arrecadação, e como eu sempre falo na tribuna, né, mais arrecadação quer dizer mais serviços para a cidade. Então, se você arrecada mais, pessoas que têm mais saúde, mais educação,
melhorias de transporte público, melhorias em infraestrutura e melhorias em meio ambiente. Queria que você falasse um pouquinho para nós quais são as suas expectativas, né, desses avanços que nós teremos aí, para que a gente possa trabalhar mais nesses investimentos para o município. Obrigado, vereador Jean, pela questão. Realmente, Jacareí, ela tem a planta genérica hoje muito defasada. A última atualização foi de 2015. Embora o nosso Código Tributário atualizado ele permita essa revisão por decreto, a gente entende que não teria uma qualidade tão boa quanto a gente fazer um estudo aprofundado e junto com o trabalho de cadastro. Então, para o próximo ano, a gente não vai ter a atualização da planta genérica, mas o município está investindo hoje em fazer o voo da cidade para identificar, porque hoje a gente tem em torno de 30 mil imóveis que cresceram ao redor da cidade, imóveis valorizados, que eles ainda estão pagando como terreno. Então, acho que fazer a atualização desse cadastro para que esses imóveis paguem como os demais é uma questão de justiça tributária. Então, a gente tem feito esse trabalho de cadastro para ver os imóveis que tiveram essa atualização cadastral. É um trabalho longo, não é um trabalho que dá para ser feito em sua totalidade para o próximo ano já, mas ao longo dos próximos 2 anos, junto com uma atualização da planta genérica de valores, que acredito que no próximo ano a gente vai conseguir concretizar, a atualização de valores unitários básicos, que é a base do IPTU, que ele não acompanha o dinamismo do mercado imobiliário. Então, tem regiões que se valorizam muito, porém o imóvel, o valor dele, que ele paga IPTU, não consegue acompanhar. Já outras regiões mais antigas, elas continuam pagando um valor com a região desvalorizando. Então, isso tende a gerar desequilíbrios, que são injustiças tributárias que a gente tem estudado para equalizar ao longo dos anos e vamos, provavelmente, ao longo do próximo ano, discutir bastante isso nessa casa, que com certeza é de interesse de vocês também. Legal, Guilherme, também acho que é bom a gente citar aqui os investimentos, né, os incentivos que foram feitos, né, para que as pessoas pudessem pagar o IPTU com desconto. Queria que você falasse um pouquinho para nós aqui desses incentivos que nós votamos aqui, né, dos decretos que foram aprovados no município em relação ao ABITS, né, que são incentivos, né, do IPTU, que a pessoa pagando com desconto consegue, né, essa melhoria para a cidade. Se você pudesse citar um pouquinho para nós aqui, né, o que a gente conseguiu trabalhar nesse ano aqui, né, de incentivos a pagamentos, né, para as pessoas que estavam com dívida, né. É importante citar também que foi um avanço nosso. Se você puder falar para nós também, eu acho bem interessante. Isso, correto. Essa casa aqui aprovou e sou muito grato a questão da anistia, né, para possibilitar com que essas pessoas que têm dívidas com o município consigam melhorar sua situação, reparcelar essas dívidas. E agora, com a atualização do Código Tributário, hoje todo mundo vai conseguir ter um desconto de 10% no pagamento de qualquer tributo, se pagar com antecipação, independente de estar escrito em dívida ativa ou não. Então, esse é um trabalho que eu acho que vai ajudar bastante. E também o que temos trabalhado hoje é na questão da modernização dos meios de pagamento, que é de possibilitar com que o munícipe consiga pagar suas contas, talvez em PIX, em parcelamento de cartão de crédito, que a gente sabe que hoje o município ele tem que acompanhar essas modernizações tecnológicas do sistema bancário e ficou um pouco parado. Agora a gente tem esse desafio de alcançar isso. Obrigado, Guilherme, a todos presentes. Neste momento, eu abro a palavra para as perguntas do público. Peço que cada pessoa que fizer uso da palavra diga seu nome completo e a profissão para registro em ata. Também a pessoa terá 2 minutos para fazer a pergunta e será pausado o tempo assim que o secretário fizer a resposta. Ele vai ajustar o som para a senhora aí. Obrigada. Boa noite. Enquanto munícipe, interessado em saber como é que andam a saúde financeira do nosso município e tendo ouvido atentamente as colocações do secretário de Finanças, parabéns pela sua explanação.
É a primeira audiência que eu estou participando de finanças esse ano. Não tive a oportunidade de estar na primeira. E poder acompanhar e saber que a gente passa, sim, por algumas dificuldades financeiras que afetam as pastas, tanto na área de saúde, educação, e dificuldade de investimentos, né, que a Prefeitura vem passando, e que depende de alguns repasses, tanto do governo federal quanto estadual. Eu pude observar que a gente vai ter oportunidade de receber um valor financeiro de investimento para três novas unidades básicas de saúde em Jacareí, vindo do Ministério de Saúde do nosso país, né? Então, queria que o senhor contasse para nós um pouquinho essa contribuição de investimento no setor de saúde, como que vai melhorar para nós, munícipes, uma vez que a gente vem passando por dificuldades financeiras. Muito obrigada, boa noite. Obrigado. Qual o nome da senhora? Não, acho que não falou. Meu nome é Cristina e eu moro aqui no bairro Cidade Jardim, sou psicóloga. Obrigado, Cristina, pela contribuição. Realmente é um desafio muito grande. O município ele tem buscado recurso tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. E as 3 UBSs que a senhora citou corretamente, elas são de recursos que o município pleiteou junto ao PAC, que é um programa do governo federal. Nesse momento, essas UBSs elas estão em fase de inscrição, de se fazer o projeto, e a gente espera que, a partir do próximo ano, pelo menos uma delas já possa ser inaugurada. Provavelmente a gente vai ter essa discussão mais aprofundada na audiência, tanto da LOA quanto do PPA, que vão ser em novembro. A senhora é bem-vinda também. E, basicamente, isso. Agradeço a contribuição. Obrigado, Maria Cristina, que já foi vice-prefeita também, né? Salvo engano, nos anos 2000. Neste momento, abro a palavra para que seja verificado junto aos internautas. Rita, temos perguntas na internet, não? Então, a gente quer, por fim, aqui agradecer você, Guilherme, pela sua presença, da sua equipe, né, que a gente possa estar sempre aí participando desse momento aqui importante, porque mostra o nosso compromisso com a sociedade também. E você que nos assiste aí, que você possa prestigiar também esse trabalho que é feito aqui, né, de transparência, de prestação de contas para a nossa cidade. Por fim, agradeço a presença de todos e às 19h55, declaro encerrada a presente audiência pública. Agradecer mais uma vez aos vereadores Marcelo Dantas, Maria Amélia, Hernani, Gabriel Belém, Jean Araújo, por ficarem até o encerramento, e declaro encerrada a presente audiência pública. Uma boa noite a todos e um bom descanso.